programa Educação Financeira nas Escolas prepara os jovens para decisões conscientes e sustentáveis. Desenvolve competências e habilidades, amplia conceitos, modifica comportamentos. Alunos do ensino fundamental e médio da rede pública têm, em sala de aula, lições que ensinam a planejar, poupar e investir. Conhecimento que é compartilhado com os amigos, com a família, com a comunidade a que pertencem, ajudando no exercício e fortalecimento da cidadania. A educação financeira entrou na minha vida de uma forma extraordinária. Você pode mudar a vida não só a sua, mas de toda a sua família, assim como aconteceu comigo. Araguaína tem como atividades principais o comércio e a pecuária. A cidade cresceu muito nos últimos anos e é considerada a capital econômica do Tocantins. Em 2010, o Colégio Pré-Universitário de Araguaína foi convidado a participar do programa Educação Financeira nas Escolas. A escola foi selecionada para ofertar o programa de forma piloto. E a gente conseguiu os resultados que até hoje a gente vem desenvolvendo. O programa oferece material didático para professores e alunos, com exemplos de atividades educativas que podem ser aplicadas em todas as disciplinas. A gente tem um livro, material, aí no material tem os conteúdos, com situações diferentes, tipo alguns exemplos que ocorrem e a gente usa aqui na sala. O material didático nos ajudou a descobrir como é que a gente poderia trabalhar de uma melhor maneira possível. É interessante poder inserir essa proposta dentro da proposta pedagógica da escola, porque é algo palpável, você vai ter resultado, eu digo logo, de imediato, porque a partir de uma aula que o aluno aprende a não gastar indevidamente, já vai ter uma repercussão na vida do aluno. O empréstimo é o contrato que o cidadão faz com a instituição. Orçamento. Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas. É um projeto que envolve todos os professores, cada um com o seu modo de ensinar. Se a gente realmente está precisando comprar aquilo, se a gente realmente quer economizar. O consumismo, como nós já sabemos, é o hábito ou a ação de consumir sem necessidade. Será que nós temos aquela prática, né, de, ao sair de casa, fazer uma lista, né, simplesmente para observar o que é necessário para o nosso consumo? A maioria não tem esse hábito. Eu acredito que é de suma importância todos trabalharem essa parte da educação financeira, né? Porque nós sabemos que nossos jovens, eles são bombardeados, né, a todos os momentos pela mídia, pelas propagandas, né, que acabam influenciando eles, né, a comprar cada vez mais. Entre as várias atividades desenvolvidas na escola, algumas são interdisciplinares, como a trilha financeira, elaborada em conjunto por professores de educação física, matemática e química. Fui procurado pela professora Paloma, pelo professor Gilvando, a gente montar um projeto junto. Então começamos a pensar na ideia, foi amadurecendo e chegou a trilha financeira de acordo com os jogos de tabuleiro. E quando a gente foi começar, a gente pensou devagarzinho, de casa por casa. A matemática aqui para trabalhar com todas essas situações de crédito, débito. A química, ela trabalhou com situações de química no processo da trilha. Os alunos são divididos em grupos e fazem um percurso composto por 24 casas que simulam situações reais. Nós pensamos em fazer algo mais próximo da realidade, utilizando o tabuleiro, utilizando o próprio dado, mas nós queríamos que os alunos se sentissem parte do contexto, que eles se sentissem realmente inseridos nisso. Então a gente já começou colocando eles para percorrer a trilha.
Outra forma de fazer eles se sentirem inseridos é lidando com o dinheirinho fictício, que é muito parecido com a nossa moeda. Cada casa tem um desafio para gastar ou ganhar dinheiro. Ele tem algumas situações que são obrigatórias, por exemplo, ele precisa se alimentar. Farmácia, cinema, padaria, quitanda, trabalho. Vamos escolher um salgado? Para conseguir os recursos financeiros fictícios, os alunos respondem perguntas sobre conteúdos vistos em sala de aula. Quem acerta ganha R$15, mas se errar, paga. E lá se vão R$5. Com o dinheiro fictício em mãos, os jovens decidem como e quanto podem gastar. E aprendem a pagar as contas. É interessante porque a gente sabe o que a nossa família passa, do dia a dia, os gastos com lanche, com a água, energia e etc. Muitas vezes eles não se davam conta, nunca se deram conta de que nós precisamos arcar com essas despesas. E aí eles ficam assim... Ah, mas eu vou ter que pagar, mas eu tenho que pagar. Sim, nós temos que pagar. A energia que nos é fornecida, ela é cobrada. Nós precisamos pagar água, pagar energia. Então a gente procurou fazer assim, colocar espaços de lazer, espaços de consumo alimentício, espaços de investimento e até gastos supérfluos mesmo. Para tudo isso a gente trabalhar depois em sala de aula e ver qual é a reação deles e como eles vão lidando, como eles manipulam o dinheiro deles. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Vocês têm interesse em aderir ao nosso loteamento por um investimento de R$30? É um grande investimento. Sim. Ótimo. Ela é um incentivo para que os alunos aprendam a lidar com dinheiro, para todos os processos de negociações, como transações bancárias, onde eles usam o cheque especial, tem o investimento do loteamento. E nós oferecemos mais vantagens, só que no Banco CPU vocês podem também aderir ao nosso talão de cheque no valor de R$20, não cobramos taxa de juros nenhuma, um ótimo negócio. Os alunos anotam tudo que gastam e ganham em uma planilha que será avaliada em conjunto com os professores. Ele pega, ele olha, ele vê em quais casas ele gastou, em quais casas ele passou que ele ganhou dinheiro e o registro financeiro que fica no final. Se o saldo dele foi positivo, se o saldo dele foi negativo. Achei muito legal porque isso vai nos ajudar a conscientizar a gente no futuro, economizar mais, saber onde gastar. Consegui chegar ao final com R$55. Eu comecei com R$40 e terminei com R$29. Comprei muita comida para as minhas amigas. Porque era pressão, o povo tava lá tudo filmando. Eu, não, tá bom, vou pagar. Dad, compra. Eu aprendi que, mesmo com pressão, a gente tem que economizar, porque no final a gente pode acabar devendo e não pode. É melhor pagar todas as contas. Depois de finalizada a parte prática, os professores em sala de aula dão continuidade ao que foi abordado no percurso da trilha financeira. O professor de educação física vai trabalhar a indústria esportiva e a química já vai seguir trabalhando a parte do consumo consciente e preservação de meio ambiente. O professor da matemática vai analisar essas planilhas de gastos, o controle de gastos, tudo, incentivando eles a levarem isso para o dia a dia. Eles trocam as planilhas para que cada um possa corrigir a planilha do outro. Se eu consigo entender a planilha do meu amigo, é porque ele fez ela de forma correta. Eu vou entregar para vocês as fichas, tá certo? Nós vamos fazer a correção dessas fichas e nós vamos fazer o comentário de cada casa daquelas que tinha na trilha financeira. Procuramos avaliar e trabalhar com eles as atitudes, os valores, a habilidade de lidar com regras, a habilidade de lidar com equipes, trocar dinheiro, dar troco, fazer empréstimo e saber que aquilo representa um débito. Nós procuramos trazer valores para que eles levem para o dia a dia deles e para a casa deles. O
Colégio Pré-Universitário de Araguaína atende alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Desde 2010, quando participou do projeto piloto, a escola incluiu em toda a sua grade a educação financeira e serviu como base para desenvolver o programa nas demais escolas do Tocantins. Em 2014, nós tivemos uma expansão e agora, né, nós já temos 76 escolas no ensino médio. No finalzinho de 2016, nós tivemos a ampliação de tudo isso para o ensino fundamental. Então, hoje, no Tocantins, nós temos a universalização da educação financeira como tema transversal dentro do currículo. E a gente até brinca, se você tem um problema financeiro, então vem para cá, que é aqui o seu lugar. Com troco. Foi 2,50. Senhor, tem CD também, vai querer? Não, obrigado. O teatro foi a solução encontrada pela professora de língua portuguesa para ensinar educação financeira aos seus alunos. Olha eles que acabaram de chegar. Mãe, olha esse sapato. Eu quero esse e esse. Vamos, só um, Maju, só um. Mas vamos experimentar. Aqui. Silêncio todos, eu não estou brincando. A partir de hoje teremos que economizar. Eu entendo, querido. Meu filho vai chamar os empregados? Tudo bem, mãe. E tinha uma certa, assim, rejeição dos alunos porque eles não entendiam bem o porquê. Muitos questionavam, professora, mais uma matéria? Eu digo, não. Eu passei a perceber que eu precisava estimulá-los de alguma forma. Foi nesse momento que eu observei que o lúdico, que as encenações iriam me contribuir para que essas aulas fossem, digamos assim, mais atrativas para eles. Prendeu a atenção dos alunos. A peça aprendeu demais. Tirou aquela rotina de livro. A gente vai sair da escola já aprendendo, porque isso marca na nossa vida. Os textos têm como base o material didático e são desenvolvidos pelos próprios alunos. Uma maneira de reforçar os conceitos do programa e incentivar a criatividade. Eu achei muito interessante porque foi uma forma muito criativa e algo que nós gostamos de fazer. A gente pode expressar a nossa criatividade encenando e também foi tudo dentro do conteúdo. Foi uma coisa assim, muito bem organizada e foi divertido e não foi muito cansativo de fazer. O nosso maior objetivo com relação à educação financeira é buscar realmente esse desenvolvimento social. Esse indivíduo ele consiga se transformar socialmente, ele consiga ter esse contato com o dinheiro. A gente tem uma preocupação muito grande com relação a essa transformação desse indivíduo. Antes eu não entendia bem a situação e eu queria porque queria. Aí passamos a ter aula sobre educação financeira desde o ano passado, que era o primeiro ano, e eu comecei a entender que a economia do país não estava tão bem. Educação financeira, A consciência traz as mudanças de hábitos. Os pais nos procuram, tem alguns que nos procuram e diz que o filho mudou, o comportamento do filho mudou e, consequentemente, os pais também mudam. Ela está ajudando a olhar se está uma luz acesa, ela apaga, ela está ajudando a corrigir as coisas. É bom, né? Porque se ela está sendo fiscal também, as coisas ajudam já dentro de casa, né? No começo eu achei estranho. Mas depois eu fui percebendo que aquilo estava me ajudando cada vez mais, melhorando as coisas, tanto em casa como no colégio. Eles trabalham mesmo a parte de lidar mesmo com o dinheiro. Então, as minhas meninas que estão na 7ª série, elas já estão sabendo lidar com débito, crédito, né? Fazer as contas direitinho em relação à vida financeira. O comportamento dos filhos influencia o comportamento dos pais. Todas as vezes que as aulas são ministradas, logo na semana seguinte eles já chegam com depoimentos dos pais. Então era uma consciência que os jovens e adolescentes, eles não tinham. Agora, por incrível que pareça, são os filhos que, após o programa, tentam conscientizar os pais. Já estou consciente, já estou me preparando para botar isso em prática. Eu falei que eu vou pegar meu salário e vou botar na tua mão para tu ficar me dando o dinheiro. Para dar tão certo, há muito cuidado no planejamento. Em reuniões semanais, professores e a coordenação pedagógica trocam ideias e desenvolvem estratégias para trabalhar a educação financeira com os alunos. O professor ele pega o conteúdo que ele vai trabalhar e insere a educação financeira, a temática dentro do seu planejamento. Então ele não foge do conteúdo, ele adequa aquele conteúdo. Eu desenvolvo baseado no meu conteúdo o projeto a ser realizado
propõe a coordenação, por parte da coordenação vem as ideias de como a gente pode melhorar esse trabalho. É acompanhado na parte do suporte em sala de aula, na parte de materiais pedagógicos. Tudo que a gente precisa, nós temos o apoio para que o trabalho seja realizado. Semanalmente, nós temos horas de atividades, que são nas terças, quartas e quintas. Então, nós sentamos, nós conversamos e preparamos as aulas. E eu, como coordenadora, acompanho, oriento, vejo aquilo que vai ser legal ou não para ser passado em sala de aula. Sempre que temos que decidir qual é o próximo assunto da educação financeira a trabalhar no mês seguinte, a coordenadora vem com um mês de antecedência e já organiza o cronograma para que a gente possa seguir. Então os professores sabem que naquele mês, em qualquer momento, em qualquer aula que ele achar que é necessário, ele tem que trabalhar uma aula de educação financeira. Os alunos escrevem sobre o que aprenderam tanto em sala de aula como nas atividades. Esses registros ajudam a coordenação pedagógica a aferir a eficiência do que está sendo aplicado. Nós temos um caderno de educação financeira para o ensino fundamental e um caderno de educação financeira para o ensino médio. E esses cadernos são cadernos volantes. Eles vão para a sala de aula, os alunos relatam o que eles aprenderam durante as aulas, qual foi o ponto de vista deles em relação àquela aula ministrada, o que eles tiraram de proveito, o que eles conseguiram aprender. Então, eles fazem esses relatos e depoimentos nesse caderno. Isso melhorou uma coisa que eu a gente sempre apresenta a eles, para eles estar trazendo soluções para a gente estar podendo resolver aquilo. Na feira de gastronomia com comida típica das regiões Norte e Nordeste, o professor de História uniu cultura regional com educação financeira para despertar o empreendedorismo dos alunos. Eu coloquei a educação financeira dentro do processo da história, pensando a perspectiva do regionalismo, da cultura. Os alunos são divididos em grupos e fazem um plano de negócios simplificado em sala de aula para decidir qual será a logomarca, que produtos vão vender, por quanto. Os produtos são trazidos por eles e são comercializados com dinheiro fictício. Depois que eles venderem, nós vamos voltar para a sala de aula, vamos observar todo o passo a passo, vamos observar o planejamento do plano de negócio, se o planejamento saiu coerente, conforme foi idealizado no princípio por cada grupo, e depois nós vamos observar a margem de lucro que cada grupo teve. Para finalizar, eles fazem uma planilha com tudo que foi levantado, gastos, lucro e com todas as discussões realizadas. Essa planilha se transforma em um relatório que é entregue para a diretoria. Amei, porque a gente passa o que a gente vai passar no futuro, talvez, né? A gente leva isso pra gente, porque a gente não pode apenas abrir um negócio. A gente tem várias etapas. Muito bom, né? Porque isso pode ajudar nós na carreira futura, que a gente está entrando no mercado de trabalho. Isso é uma experiência muito boa. Toda empresa que paga o seu funcionário na carteira assinada tem que recolher esse 11% para a Previdência. O empreendedorismo também é incentivado pelo professor de matemática. Os alunos do terceiro ano do ensino médio aprendem o que precisam para abrir uma empresa. O aprendizado não é só teórico. Eles fazem pesquisa de mercado, saem à procura de patrocínio e estão se preparando para colocar suas empresas em funcionamento na Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece anualmente. O proprietário, lógico, que ele vai ter uma série de funções que daqui a pouco eu vou dizer. Mas tem que ter o gerente da empresa, o número de funcionários que a sua empresa vai ter. Você vai escolher um funcionário para ter uma função de caixa e outros dois para ter função de vendedor. Pedimos parceria dos acadêmicos de administração para que eles possam vir prestar assessoria para esses alunos, mostrar para eles quais são as etapas de criar uma microempresa. Abrir a empresa, a razão social, CNPJ, missão e visão e valores de uma empresa e o segmento que eles devem trabalhar. Fizeram toda uma pesquisa de mercado na região de Araguaína para fazer quais são a necessidade do consumidor. Hoje a gente oficializou o proprietário, o gerente, a pessoa que vai ficar responsável pelo caixa. Precisa também de uma logomarca,
do nome da empresa, tudo. Conseguimos mobilizar toda a escola para que eles montassem equipes entre os colegas professores, para a gente poder organizar essa feira de maneira linear. A gente vai ter o nosso produto, onde que a gente vai vender, os alunos vão ser os consumidores, entendeu? Aí eles vão passar um dinheiro, a cédulazinha, que a gente vai poder utilizar, a gente vai ter que, conforme uma empresa real, né? A gente vai ter que administrar os gastos, o que sai, o que entra, vai ter que dar baixa, vai ter que pagar o FGTS. Então, assim, é uma coisa que a gente pode aprender de tudo, entendeu? Nós fomos atrás de parceiros aqui mesmo, na nossa cidade, parceiros empresários, lojistas, tudo que eles pudessem doar para a gente montar essas empresas fictícias. Primeiramente, a gente quer conversar com o gerente, porque o gerente que é responsável por tudo e a gente utiliza como principal argumento o projeto da escola como microempresa, além de falar os benefícios que seriam a publicidade. Chegaram 3 adolescentes e 2 meninas e um menino e foram muito simpáticos e pediram um patrocínio para a escola, para um evento que vai ter na escola. Eu acho que vai ser um jovem mais bem preparado no dia da manhã, né? Quanto mais você aprofunda nesse assunto como um empresário, quanto mais você estudar na escola, fazer curso, mais bagagem você vai ter no dia da manhã. Os alunos do terceiro ano de ensino médio têm a faixa de idade de 16 a 18 anos, tem alguns que têm com 19, então eles já estão começando a sua fase de responsabilidade. Né? Estão saindo da fase adolescente, já entrando na fase adulta. Eles podem ter criatividade de empreender, basta que a gente dê uma oportunidade e mostrar os caminhos. O Colégio Pré-Universitário de Araguaína é uma escola concorrida, com bons resultados nas avaliações do Enem e com alto índice de aprovação de seus alunos nos vestibulares. O CPU hoje, na nossa cidade, na região norte, ela é referência pelos seus resultados. Então, hoje nós não temos uma vaga para ingresso de aluno. Então, eu acho que isso é um ótimo medidor de qualidade, né? A grande aceitação da comunidade da nossa escola. Parte desse sucesso pode ser atribuído ao programa Educação Financeira nas Escolas, que desde 2010 vem oferecendo aos seus alunos conhecimento, condições para mudar comportamentos e tomar decisões que refletem diretamente na qualidade de vida e no futuro desses jovens. Eu acho que isso é muito importante pra gente, porque pode ajudar a gente futuramente a lidar com as contas, a ver o que é necessário e desnecessário. Pra vida toda, aprender pra vida toda. Eu acho que as outras escolas também deveriam priorizar a educação financeira para os alunos ter mais consciência nos gastos. É muito bom porque leva para os alunos o que está acontecendo, a realidade, né? E a gente chega em casa e põe em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na escola. E a gente começa a pensar as coisas tudo de outra forma, já como um adulto.